Olá, tudo jóia? Aqui é a professora Ana Grazieri, estamos em mais uma videoaula da nossa disciplina de desenvolvimento regional. Nessa videoaula, a gente vai falar de um conceito que é bastante importante dentro do contexto de desenvolvimento regional, que é arranjo produtivo local, ou APL. APL. Gostou do nome? Gostou, né? Mas parece complicado. Então, vamos descomplicar esse negócio falando um pouquinho sobre esse conceito e outros que são inerentes aí a ele, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela contigo para te mostrar aí o que a gente preparou para a nossa discussão, tá? Vou colocar aqui na apresentação e aí você vai ver. Você está vendo que tem essa foto aí de cara dessa menininha segurando uma abóbora ali, né, no campo, e aí você já vai entender um pouco desse conceito que muitas vezes é associado com a produção industrial, tá? Então, muita gente associa APL, o arranjo produtivo local, com indústria, produção da manufatura, de manufatura mesmo, mas, na verdade, os APLs, eles podem ser, o conceito de APL pode ser aplicado a serviços, a produtos e, inclusive, a produtos regionais. Por isso que tem essa fotinho aí, simbolizando, digamos assim, né, a produção regional. Então, os APLs também têm, digamos assim, essa finalidade dentro do que a gente entende por desenvolvimento regional. Então, vamos entender um pouquinho melhor deste conceito, tá? E aí, eu trago essa contribuição inicial aqui, que é de um artigo do Aquino e do Bresciani, e esse artigo, eles trazem para a gente a definição de 4 conceitos que, às vezes, também são muito parece uma coisa com a outra, está relacionado, né? Mas não é a mesma coisa. Então, acho que é legal a gente fazer essa diferenciação também aqui, né, para a gente poder entender melhor o que é o papel dos arranjos produtivos locais. Então, o primeiro conceito que eles trazem lá é o conceito de distrito industrial. Então, o que é um distrito industrial? É quando você tem um conjunto de pessoas e de empresas que ficam numa determinada localidade, ou seja, tem uma delimitação geográfica, e nesse sentido, essas empresas elas estão ali para potencializar os ganhos de escala na produção. Então, num distrito industrial, que a gente está falando de uma atividade que aí sim é aplicada à manufatura, porque somente na manufatura a gente consegue obter ganhos de escala, ou seja, o custo vai ficando menor conforme a gente vai produzindo mais, tá bom? Aí um outro conceito é o conceito de cadeia produtiva. Cadeia produtiva, ao contrário de distrito industrial, não tem essa necessidade de estar no mesmo local físico, digamos assim. Mas a cadeia produtiva é composta por várias empresas que fazem parte de uma mesma cadeia de produção, ou seja, da cadeia de produção de um mesmo produto. Então, essas empresas, elas estão relacionadas umas com as outras. Muitas vezes, a saída de uma empresa, o produto de uma empresa é o insumo de outra empresa. Tá? Uma atua como fornecedora da outra e pega desde a matéria-prima até o consumidor final. Então, nesse caso, a gente vai ter uma cadeia produtiva, tá certo? E aí, a definição que vem na sequência é uma definição que vem lá do contexto de estratégia empresarial e que é do Michael Porter, que é um famoso aí contribuidor aí dessa área e que ajudou um pouco a entender melhor como que acontecem as relações entre as empresas, de novo dentro de uma delimitação específica, tá? Mas que ele chamou de cluster. Então, o que é um cluster? É quando a gente tem não só empresas, mas também outras instituições, podendo ser instituições públicas, instituições privadas, que estão também ali ligadas, conectadas, e estão num espaço físico definido, delimitado. E aí, nesse sentido, essas empresas e essas organizações, essas instituições, elas trabalham juntas, colaboram juntas, fazendo com que tanto a produtividade quanto a inovação, elas sejam potencializadas e aumentadas também nesse caso, nessa relação. Ah, mas não é a mesma coisa que a distrito industrial? Não, não é a mesma coisa, porque distrito industrial só tem empresa, e no cluster tem empresa e outras organizações, tá bom? E aí, dessa definição de cluster, é que surge a definição de arranjo produtivo local, ou APL, que é o objetivo, digamos assim, da nossa aula, né? Então, o que é um APL? É um cluster, ou seja, um conjunto de empresas e organizações, mas essas empresas e organizações, elas estão voltadas para a realização de uma atividade específica, especializada. Então, apesar de haverem, por exemplo, muitos produtores ali, aqueles caras estão produzindo sempre a mesma coisa, e eles são muito bons naquilo que eles fazem, tá certo?
E aí, nesse caso, sim, existe a necessidade aí, digamos, da proximidade geográfica de cada um deles, então, eles estão ali muito próximos, fisicamente falando, o APL, ele pode acontecer num espaço geográfico maior, envolvendo, por exemplo, vários municípios ou uma região, ou ainda no espaço menor, com algumas ruas, alguns bairros, por exemplo, tá? Aí, eu acho que tem um quadro aqui que ele é bem legal, por quê? Porque ele dá uma resumida entre essas definições que foram apresentadas no artigo, e ele coloca as características de cada uma dessas definições. Então, por exemplo, concentração geográfica, né? Concentração geográfica, ela precisa existir para caracterizar o distrito industrial e o APL, mas não precisa existir para caracterizar uma cadeia produtiva nem um cluster, tá certo? A integração entre os atores, ela precisa existir para a gente ter um cluster e uma PL, mas não necessariamente precisa ter para ter um distrito industrial ou uma cadeia produtiva. Então, acho que esse quadro aqui é bem bacana, porque ele ilustra as diferenças entre um conceito e o outro e deixa muito claro tudo isso para a gente. Bom, dentre todos esses conceitos aqui que eu apresentei, né, o distrito industrial, a cadeia produtiva, o cluster e o APL, o que nós vamos usar na aula de hoje é o conceito de APL, ou seja, de arranjo produtivo local. E aí, vamos entender um pouquinho melhor o que caracteriza, então, um APL, um arranjo produtivo local. Como eu falei antes, a primeira das características é que você tem empresas e instituições que estão relacionadas a um único setor. Então, por exemplo, o setor calçadista, né, uma região que produz derivados de leite, uma região que produz derivados de café, de cacau, né? Cada uma dessas regiões tem várias empresas ali, mas todas elas estão voltadas para aquele tipo de especialidade, digamos assim, tá bom? Um APL, ele pode acontecer no setor primário, secundário ou terciário, ou seja, ele pode ocorrer na manufatura, na prestação de serviços, mas também pode ocorrer na agropecuária, tá? Então, um APL é uma, digamos assim, uma aplicação que não tem esse tipo de restrição. Ah, aqui dá para fazer, ali não dá para fazer. Não, na verdade, em todos os setores da atividade produtiva você consegue fazer. Os atores envolvidos são atores econômicos, políticos e sociais. O que significa isso? Dentro de um APL, você vai ter as empresas, por exemplo, que são atores econômicos, você vai ter os atores políticos, que são os representantes do governo que estão ali envolvidos, né? Então, você vai ter prefeitura, você vai ter Câmara dos Vereadores, você vai ter todo o pessoal aí que cuida da fiscalização, da questão sanitária, por exemplo, e você vai ter também os atores sociais, que são as comunidades que estão ali envolvidas, os trabalhadores, as instituições que representam, de alguma forma, os interesses que estão ali naquela região, naquele bairro, tá certo? E as empresas que estão dentro de um APL são de diversos portes. Isso significa que dentro de um APL não tem só empresa grande, tem empresa média, tem empresa pequena, tem microempresa e tem microempreendedor individual. Todos eles podem estar dentro aí e ajudar a compor um arranjo produtivo local. E o legal disso tudo é que, assim, todo mundo que está ali dentro do APL, as empresas, as organizações, o governo, as associações, todo mundo está num espírito ou imbuído de um espírito de cooperação e confiança entre eles. Então, olha só, por mais que sejam concorrentes, eles conseguem partilhar ali dos mesmos objetivos, dos mesmos interesses e fazer com que a união, digamos assim, traga benefícios para aquele conjunto de organizações que está ali, tá bom? Então, é muito legal a gente pensar assim, como que um APL ele consegue afetar positivamente uma região, e aí a gente começa a entender também qual é o papel desse tipo de, digamos assim, estrutura, né, para o desenvolvimento regional, tá bom? Bom, avançando aqui mais um pouquinho, eu acho que uma pergunta que fica aí para a gente, então, diante dessas caracterizações, por que é bom uma empresa estar dentro de um APL? Eu acho que tem aquelas razões que a gente já mencionou anteriormente, mas além delas, eu gostaria de reforçar algumas, né? Que são o acesso a insumos, pessoal especializado, informações técnicas e de mercado
instituições e bens públicos. Isso significa que o pessoal que está dentro de uma APL vai ter acesso a todas essas situações aqui e que muitas vezes, se você estiver sozinho, se estiver fora do APL, você não vai conseguir ter acesso a elas. Então, quando você vai comprar matéria-prima, você vai conseguir fazer isso de uma forma melhor, você vai ter, se está todo mundo ali junto, trabalhando naquele mesmo, digamos, setor, naquela mesma área, então, as pessoas, a mão de obra vai estar também mais qualificada, mais perto, mais próxima. Você vai ter ali organizações, universidades, outros institutos de pesquisa, que também têm informações técnicas ali disponíveis e altamente especializadas sobre aquele setor, e por aí vai. Então, tudo ali fica mais fácil quando você está dentro de uma APL, digamos assim. E, por outro lado, você vai enxergar que dentro de uma APL é possível obter complementaridade entre os negócios. E o que significa isso? Muitas vezes você vai ter uma empresa que produz o sapato e a empresa que produz o cadarço do sapato. Então, um produto consegue complementar um outro. Você vai ter uma empresa que produz queijos, né? Outra empresa que vai produzir, vai usar o queijo para produzir massas de pão de queijo, daquelas pré-prontas que você congela e depois pode revender. Então, o que acontece? Cada empresa dentro de um APL vai complementar a atividade que a outra realiza. E eu acho que esse é um super ganho, né? Em termos tanto de produtividade quanto de eficiência, ou seja, de desempenho de forma geral para quem está envolvido numa situação dessa, tá bom? Eu vou dar uma paradinha aqui, mas continuo daqui a pouco com mais uma parte aí do nosso vídeo, dessa videoaula aqui, explicando um pouco mais sobre o APL, tá? Então, não me abandone, tem mais por aí. Tchau!